Se esse discente ou se essa discente começa com um tarefão na cabeça, é muito mais fácil procrastinar. Por quê? Porque o tarefão é muito difícil. Então, o que o cérebro vai fazer? Ele vai induzir ou vai levar o indivíduo a escolher uma atividade que seja mais prazerosa imediatamente e vai acabar procrastinando. Olá, meu nome é João Lins, sou psicólogo e promotor de aprendizagem acelerada. E nesse vídeo eu quero conversar com você que tem questões com procrastinação. Nesse vídeo, na verdade, essa aula que eu estou fazendo para você é para poder te ajudar a encontrar soluções. Por quê? Porque a gente sabe que a procrastinação é um dos eventos, das situações que mais atrapalham no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso aprendizado, no nosso avanço em questões de resolução de questões, em situações de resolução de tarefas, né? E se a gente tiver as estratégias corretas para poder a gente avançar nesse processo, fica muito mais fácil a nossa caminhada. E a ideia dessa aula em específico é tratar da procrastinação de modo científico, tá? Você vai ver que a gente vai ir do geral, né, do aspecto geral da procrastinação até pontos específicos, e nos pontos específicos eu vou apresentar para você algumas ideias de soluções, algumas ideias de táticas para que você ponha em prática e consiga superar essa dificuldade, superar esse desafio que é a procrastinação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa aula. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é a definição do que seja a procrastinação. E a procrastinação ganha esse nome muito tempo depois, mas na história humana a gente já encontra sinais da preocupação com esse tipo de comportamento, como a gente vê nessa citação do Hesíodo, né, do trabalho, da obra dele, Os Trabalhos e os Dias, onde ele fala: não adies para amanhã, nem depois de amanhã, pois não enche o celeiro o homem negligente, nem aquele que adia. A atenção faz o trabalho prosperar. Isso é um pedaço da história do que a gente conhece, né? Uma coisa que vale a pena a gente pensar é que na história da Terra a gente já viu isso, né? E eu quero mostrar para você em primeira mão aqui no canal cenas do que aconteceu com os dinossauros quando viram o meteorito chegando. Veja o que eles começaram a fazer. Voltaram a brincar depois de ver o meteorito. Sim, e depois desse jogo de pega-pega dos dinossauros, eu quero mostrar para você o seguinte: fazer uma diferença clara aqui, voltando aqui para a realidade científica, da realidade concreta, né? Dividir, a gente precisa entender que existem dois tipos de procrastinadores, tá? Dois tipos de procrastinadores. A gente tem procrastinadores ocasionais e a gente tem procrastinadores crônicos, tá? Esse tipo, quer dizer, essa diferenciação é muito importante, por quê? Porque se você for um procrastinador, se você for uma procrastinadora ocasional, a,
a tarefa é muito simples de ser resolvida. Por quê? Porque se você é ocasional, se esse comportamento é um comportamento ocasional, isso tem muito a ver com os sentimentos que você tem diante daquela tarefa. Então, se a gente simplesmente resolver essa questão dos sentimentos em relação a uma tarefa, a gente resolve a procrastinação no caso das pessoas que são procrastinadoras ocasionais. Isso significa o quê? Que, de acordo com os estudos que a gente tem percebido, que a gente tem lido, a procrastinação para procrastinadores ocasionais é um comportamento onde você simplesmente focando na tarefa, onde você deixando de lado o seu sentimento, deixando de lado as emoções envolvidas com aquela tarefa, você vai conseguir pôr em prática a tarefa, você vai conseguir iniciar o processo e vai conseguir concluir a tarefa, certo? Isso para procrastinadores ocasionais. Isso significa o quê? Que é muito mais fácil resolver essa situação para quem procrastina ocasionalmente, né? Para quem não tem essa situação em um nível crônico. Então, partindo desse pressuposto, né, do pressuposto da procrastinação ocasional, a gente entende que esse tipo de procrastinação, esse tipo de comportamento é um comportamento aprendido. Na verdade, ele é um hábito que foi criado. E se você parar para pensar e analisar, por exemplo, na sua história, né, na sua história estudantil, por exemplo, você vai perceber que você nem sempre procrastinou. Você teve processos de progressão, você progrediu na procrastinação para chegar num ponto onde essa procrastinação passou a te atrapalhar. Esse é o caso de procrastinadores ocasionais, tá? E repetindo, somente o fato de você focalizar na tarefa, deixar de lado os sentimentos, deixar de lado as emoções envolvidas com aquela tarefa, você já vai poder pôr em prática aquela tarefa e vai conseguir resolver a situação, avançar e finalizar aquela tarefa pelo fato simples de você ter deixado de lado as emoções que envolviam aquela tarefa, certo? Porque a ideia é o quê? É que eu não falei isso, né, mas é só para deixar evidente, esse processo de adiar uma tarefa é um processo que a gente acaba pondo em prática mais por uma questão de que a gente enxerga que essa tarefa é muito grande, né? Que é uma tarefa que a gente não vai dar conta. E o fato de a gente imaginar essa tarefa que não vai dar conta faz com que a gente adie essa tarefa, né? Então, isso faz da gente procrastinadores ocasionais, tá? Mas a gente vai tratar dos pontos onde a procrastinação realmente atrapalha, como no caso dos procrastinadores crônicos, tá? Uma coisa importante, viu? Nesse vídeo a gente não vai conseguir acessar pontos muito profundos da procrastinação dos procrastinadores crônicos, mas a gente já vai dar alguns encaminhamentos, algumas direções que já vão conseguir te ajudar nesse processo, tá? Em última instância, se você se considera um procrastinador ou uma procrastinadora crônico, né, no nível crônico, eu sugiro que você busque profissionais, tá bom? Profissionais para que você avalie de fato o que está envolvendo o que está envolvido nessa procrastinação, beleza? Mas avançando, na próxima imagem aí, a gente vai ver uma característica da procrastinação, que é o problema do futuro eu. Por algum motivo, o procrastinador e a procrastinadora acredita que o eu do amanhã vai ser melhor do que o eu do hoje. Como que é isso? De alguma forma, a gente está pensando que se a gente adia a tarefa, a gente vai ter lá na frente mais habilidade ou mais qualidade em termos de gestão das emoções para poder lidar com aquela tarefa. Então a gente adia acreditando que o eu do futuro vai ser muito melhor do que o eu do presente, né? De alguma forma, é como se a gente imaginasse que a gente vai estar num estado melhor, numa condição melhor, certo? Então, se a gente acredita que a gente vai estar num estado melhor, significa o quê? Que de alguma forma a gente pensa que a gente vai conseguir resolver aquela tarefa. Por quê? Porque a gente vai estar melhor, a gente vai estar em melhor condição física, emocional, motivacional. Então a gente vai ter muito mais qualidade lá no futuro, né? Só que o futuro está
lá no futuro, né? A gente não tem uma máquina do tempo para poder ir lá verificar se de fato o futuro é aquilo que a gente está imaginando. Então, de alguma forma, a gente acredita que vai milagrosamente desenvolver habilidades, certo? A gente acredita que vai desenvolver essas habilidades milagrosamente e, infelizmente ou felizmente, a gente não tem essa capacidade, certo? Então, a gente vai aqui para o segundo ponto, a segunda ideia que referente à procrastinação é o problema das tentações. Sim, ó, quando a gente fala de pessoas que procrastinam, a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade reduzida de resistir às tentações, certo? E reduzir as tentações aqui significa redução, sim, da capacidade de resistir às tentações sociais, redução da capacidade de resistir às tentações das atividades agradáveis, prazerosas, e a redução da capacidade de resistir às recompensas imediatas. Eu quero dar uma ênfase para esse ponto, por quê? Porque se você parar para pensar, a pessoa que adia uma tarefa, ela adia a tarefa e substitui por outra, onde o prazer é imediato, onde a recompensa é imediata. Então, de alguma forma, a gente está buscando benefícios imediatos, a gente não está pensando na construção ou pensando na recompensa futura, tá? São indivíduos que falham, perceba, por conta do problema para lidar com as tentações, são indivíduos que falham em perceber as pistas internas e externas. Eles falham para perceber o momento em que deve começar, o momento em que deve parar uma atividade, seja através dos aspectos internos, né? Porque a gente tem sinais internos que indicam quando que a gente está cansado, quando que a gente não está cansado, sinais externos que indicam que a gente precisa parar ou não precisa parar. Por exemplo, você vive num ambiente em que você percebe que o ambiente não está colaborando para o seu processo de finalização de uma tarefa. Muitas vezes é mais vantagem você dar uma pausa e esperar o ambiente se acalmar, por exemplo, né? Se você vive numa casa onde tem muitas pessoas, as pessoas conversam alto, as pessoas dialogam muito, você sabe que naquela situação você não vai conseguir resolver. Então, as pessoas que têm problemas com procrastinação, elas têm menos capacidade de perceber ou de se perceber parando a atividade por conta dessa situação, certo? Então, grava isso porque isso vai ser importante para você. A próxima imagem que eu quero compartilhar com você aqui, a próxima ideia é sobre o problema da autorregulação. A gente já viu o problema do eu do futuro, o problema da tentação, das tentações e agora o problema da autorregulação. E aqui eu quero te perguntar o seguinte, para você refletir, o que você entende que seja o diferencial entre seres humanos e os outros animais? Se você pensou simplesmente que os seres humanos têm a capacidade de raciocínio e os animais não, eu tenho que te dizer que isso não é uma verdade, tá? A diferença fundamental que a gente tem em relação aos outros animais é a nossa capacidade de autorregulação. Essa capacidade de autorregulação tem a ver com a nossa capacidade de projetar o futuro e adequar o nosso comportamento em prol daquele objetivo. Perceba que só os seres humanos têm a capacidade de planejar objetivos, né, planejar metas e seguir construindo essas metas. Percebe? Percebe que essa é a diferença fundamental. Os animais eles conseguem projetar um futuro muito imediato, muito. Eu já li em alguns locais que, por exemplo, cães têm a capacidade de projetar 20 minutos, por exemplo, à frente, né, no futuro. Agora, quando a gente pensa que a gente projeta a nossa vida daqui a 5 anos, projeta a nossa vida daqui a 10 anos, a gente está falando de uma capacidade estritamente humana, né? Estritamente humana. E para poder a gente pensar essa questão da autorregulação, ela vai culminar num sistema que a gente chama de função executiva. Tá? Ela culmina como? Através de quê? Porque o nosso sistema de autorregulação, ele é um sistema que vai cuidar da solução de problemas, da solução inovadora de problemas, como você vê na imagem,
do planejamento e geração de estratégias para ações complexas, projeções onde eu busco resultados, né? Eu busco resultados ou chegar num objetivo ou chegar numa meta, e modificações de comportamento em resposta a novas informações. Você projeta, né? Você projetou suas metas e a vida vai acontecendo e trazendo novas informações. E a partir dessas novas informações você pode modificar seu comportamento a fim de se adaptar àquela situação e ir se aproximando cada vez mais das suas metas. Essa função executiva que você vê, ela é um sistema que gerencia a sequência de ações para atingir esse objetivo, para atingir essa meta que você coloca, né, e que é essencial para a nossa humanidade, digamos assim, para o nosso caráter de ser humano mesmo, né, o que vai caracterizar nós como seres humanos. E por que eu estou falando do problema da autorregulação? Porque quando a gente fala do eu do futuro, né, essa coisa de que o eu do futuro vai ser melhor do que o eu do presente, o eu do agora. Quando a gente fala do problema das tentações, né, da não resistência às tentações, sejam elas tentações sociais, sejam elas tentações no sentido de benefícios imediatos, a gente está falando de uma falha na autorregulação, que é uma falha na nossa capacidade de gerir o nosso comportamento para atingir o determinado fim. Então, a procrastinação, ela é uma falha é uma falha na autorregulação. Pronto. A procrastinação é uma falha na autorregulação. Por quê? Porque é na autorregulação que você define se você deve iniciar uma tarefa e se você deve cumprir essa tarefa ou não. E a procrastinação é exatamente o contrário disso. A procrastinação, ela é um movimento de não iniciar a tarefa, é um movimento de não seguir na tarefa, é um movimento de não cumprir a tarefa, certo? Então, se a gente pensar sob a ótica da autorregulação, a gente vai perceber que a procrastinação é exatamente uma falha nessa função executiva, né, que é a nossa função cerebral que nos ajuda a tomar essas decisões corretas em termos de comportamentos rumo a um objetivo definido. E a gente vai ver aqui características comuns, frequentes, né, que aparecem na manifestação, né, da procrastinação. E essas características comuns a gente vai começar aqui pela execução reduzida. Como você vê nessa imagem aí, a ideia é o que? É você pensar como, como se existisse um abismo mesmo, uma lacuna, um gap, né? Existe um abismo entre intenção e ação. É como se você tivesse de um lado do abismo e, e não existe ponte nenhuma para ação. É muito comum que a execução de pessoas que procrastinam seja reduzida, certo? São indivíduos que têm problema de iniciar. Simples assim. Indivíduos que têm problemas de iniciar uma atividade, certo? São indivíduos que querem o sucesso, mas é difícil para essas pessoas começarem a atividade, certo? Se você é uma dessas pessoas, a gente vai pensar em alternativas aqui, tá bom? Acompanha a gente, vai acompanhando essa aula aqui, porque a gente vai avançar nessa compreensão e você vai entender o como que isso vai fazer sentido lá na frente. São pessoas que têm dificuldade de iniciar a atividade, são pessoas que, pela dificuldade, acabam exigindo um excesso de instruções para poder iniciar a atividade e elas precisam que essas instruções sejam externas, certo? São pessoas que precisam dessas sugestões externas e extensas também. O outro aspecto é o aspecto da desorganização, outro aspecto bastante comum na procrastinação. Então, são pessoas com dificuldade de organização. Pessoas com dificuldade de organização, planejamento, né? A gente já sabe que elas falham são pessoas que falham em iniciar uma atividade. E no que falha em iniciar uma atividade, elas também acabam perdendo tempo nesse processo, né? Das tarefas acadêmicas, por exemplo, elas acabam perdendo tempo por conta da procrastinação. Ou elas podem falhar também quando a gente pensa na organização, como eu já falei em outras aulas, né? No que ela não se organiza, ela acaba falhando
Por quê? Porque perde muito tempo. Quando inicia a atividade, quando consegue iniciar a atividade, acaba quebrando o fluxo. Por quê? Porque esqueceu de pegar um material, esqueceu de pegar a régua, esqueceu de pegar um marcador que era necessário, esqueceu de pegar o livro que era necessário, entende? Então, essa característica, né, das pessoas que têm a procrastinação como uma característica de comportamento, são pessoas que acabam falhando nesse processo, né? Porque o processo é aquilo que a gente falou antes, né? Um processo de autorregulação. Poderia ter planejado antes, mas não planejou, e quando foi para a prática, acabou quebrando o fluxo da atividade, porque lembrou que esqueceu de colocar um livro no local, o caderno que tinha que pegar, entende? Então, na desorganização, ou a desorganização acaba sendo uma das características comuns da procrastinação. Outra característica comum é o fraco controle emocional e impulsividade. Para você, para ficar evidente para você, a gente vai ver um vídeo aqui de uma experiência que ela é bastante conhecida. Talvez você não conheça, mas se você conhecer, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa discussão. Se você não conhece, ótimo, vai ser algo novo para você, mas é uma experiência que ela foi feita com crianças, inclusive é uma experiência, se não me engano, é uma pesquisa, é um modelo de experimentação que foi feito a partir da década de 60 e que tem sido repetido ao longo do tempo por vários psicólogos que são pesquisadores, tá? É uma experiência com crianças e marshmallows. Dê uma olhada nesse vídeo e a gente volta daqui a pouco. Bem, como você viu no vídeo, essa experiência ela acaba percebendo o caráter de impulsividade das crianças ou de não impulsividade, certo? Quando você percebe que a criança consegue se controlar para o benefício imediato de comer o marshmallow, porque o marshmallow estava na frente dela, né? O benefício, a recompensa estava ali na frente dela. E se ela simplesmente segurasse a onda e não comesse o marshmallow, 15 minutos depois ela receberia outro marshmallow. Perceba como foi muito difícil para algumas crianças, né? Foi muito difícil para algumas crianças. Outras crianças nem pensaram duas vezes. Então, a gente percebe que o processo de controle da impulsividade é um processo de maturação também, né? É um processo de maturação, mas mais do que isso, a gente percebe que é uma característica que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm maior autocontrole,
né, maior autocontrole e acaba segurando para ter um benefício maior lá no futuro. O que essa pesquisa demonstrou, a primeira vez que ela foi feita, foi que, primeiro, que os pesquisadores acompanharam o desenvolvimento dessas crianças até a juventude e eles perceberam que as crianças que eram menos impulsivas, aquelas que esperavam ah, o momento seguinte, né, esperavam para colher os resultados ou os benefícios no momento seguinte, foram jovens e jovens adultos que conseguiram ter mais resultados na vida profissional, por exemplo. Por quê? Porque elas perceberam que nesse processo de aguardar o benefício futuro, elas acumulavam experiência, acumulavam conhecimento, né, acumulavam elementos e características que ajudavam elas a se projetar ainda mais, como é o que a gente vê no experimento. É um experimento curto, mas é um experimento que demonstra que o fato de a criança aguardar 15 minutos dava mais recompensas para ela, e isso fez muita diferença na vida dessas pessoas e pode fazer muita diferença na nossa vida se a gente aprende a segurar a nossa onda do resultado imediato e pensar futuramente, né? Pensar os nossos resultados futuros, pensar a longo prazo, tá? Que é outro ponto que a gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente. Outra característica é o mau planejamento e o mau estabelecimento de metas, tá? Normalmente, essa é uma característica comum também na procrastinação, mas é uma característica que, se você é um procrastinador, se você é uma procrastinadora, simplesmente se você aplicar o que a gente chama de metas SMART, né? São metas inteligentes, é SMART porque é um acrônimo que se utiliza, né, que veio, né, da língua inglesa, para que a meta seja específica, que a meta seja específica no sentido de que você define a sua meta de forma muito específica. Por exemplo, esse mês eu quero ler tantos livros. Esse mês é o mês que eu vou ler 4 livros. Um livro por semana. Você está definindo especificamente o que é que você precisa fazer. Então, ao definir especificamente, isso facilita o fato de você colocar essa meta em prática, né? Esse objetivo em prática. Então, essa meta também precisa ser mensurável. Para que essa meta seja mensurável, né, ela tem que ser específica, ela também precisa ser mensurável, e mensurável no sentido de que você tem capacidade de saber quanto que você está avançando ou não. Por exemplo, quando você quantifica, se você diz quantas questões que você vai resolver em cada sessão de estudos, quantos mapas mentais você vai fazer em cada sessão, quantas questões você vai responder, quantos capítulos você vai ler, quantos resumos você vai fazer, você está quantificando e por essa quantificação você tem condições de mensurar, que é outra característica importante de um bom planejamento de metas, um bom planejamento e estabelecimento de metas. Essas metas também precisam ser atingíveis. Atingíveis no sentido, é plausível pensar que essa meta pode ser colocada em prática? É possível eu ler um livro por semana? É possível eu responder, por exemplo, 100 questões por atividade, se eu tenho 5, 6, 7 disciplinas da minha graduação ou em qualquer área que eu esteja estudando? Quer dizer, eu preciso pensar se é praticável, certo? Ela é atingível? Ela precisa ser atingível. Para ser atingível, ela tem que ser praticável. Você consegue colocar em prática? Consegue avançar na aplicação desse conhecimento ou dessa meta? Ela também precisa ser relevante. Relevante porque ela precisa ser importante para você. Não adianta você estabelecer metas que não fazem sentido para você. Não adianta você estabelecer objetivos que não falem com você. É necessário que fale com você. É necessário que essa meta tenha, esses objetivos, essas metas tenham sentido para você, tenha impacto na sua pessoalidade, leve em consideração a sua individualidade, tá? E o quinto ponto é que ela precisa ser temporal, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e precisa ser temporal, precisa ter tempo nessa meta. Se você não coloca data, ela não é meta, certo? Se você não tem data, ela não é uma meta a ser atingida. O que faz a diferença de uma meta para um objetivo é simplesmente uma data, certo? É colocar o tempo nesse processo.
Próximo aspecto aí da procrastinação é o uso reduzido em habilidades metacognitivas. Metacognição é basicamente, quando a gente fala de meta, a gente está falando de um aspecto que ultrapassa. Deixa eu ser mais específico. A metacognição seria o quê? Cognição como um processo de pensamento, né? Como a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de compreender, né? Compreender a nossa realidade. E quando a gente fala de metacognição, a gente está falando da nossa capacidade de pensar sobre o pensamento, da nossa capacidade de avaliar o nosso processo de cognição. Então, habilidades metacognitivas é basicamente a nossa capacidade de pensar sobre a nossa cognição, de pensar sobre o nosso pensamento. Em outras palavras, é a nossa capacidade de fazer uma autoavaliação do nosso processo de aprendizagem. Então, se você pensar nas pessoas que manifestam a característica da procrastinação, são pessoas que têm uma capacidade reduzida de pensar sobre o próprio aprendizado, de pensar, por exemplo, no próprio processo de aprender. Por exemplo, quando eu oriento você a se observar no processo de aprendizagem, eu estou te orientando a você perceber o que funciona e o que não funciona para você. Por exemplo, no vídeo passado, a gente falou sobre um dos aspectos que a gente falou no vídeo passado, na aula passada, foi de você avaliar, por exemplo, o seu momento do dia e da semana de maior produtividade. Qual dia da semana que você tem mais produtividade? Qual o horário do dia que você tem mais produtividade durante esses dias da semana? Isso é o que? Uma atividade metacognitiva, por quê? Porque você avalia o momento de maior produtividade para você, para que você coloque nesses espaços de maior produtividade suas atividades, suas tarefas, suas leituras, talvez as leituras até mais densas, talvez até as matérias mais complicadas, mais difíceis, você coloque aí. Por quê? Porque você vai ter mais energia para poder lidar com aquele aprendizado, com aquela matéria, com aquele conteúdo. Então, você está agindo com um conhecimento metacognitivo. Então, quanto mais habilidade metacognitiva você tiver, menos você vai procrastinar. Por quê? Porque mais você vai ser estratégico, mais você vai ser estratégica no seu processo de aprendizagem. Outra característica é a distraibilidade. Distraibilidade, para a gente aqui, seria o quê? Seria o excesso de movimento da nossa atenção. Se você, por exemplo, está estudando e qualquer coisa tira o seu foco do seu estudo, a gente está falando de uma distraibilidade, certo? Então, as pessoas que procrastinam são pessoas que são altamente distraíveis, tá? Altamente distraíveis. E essa é uma característica que fica evidente para a gente que a distração ela não deixa de ser um processo de procrastinar. Por quê? Porque a todo momento a gente está fugindo da tarefa, a todo momento a gente está adiando a tarefa, e esse processo de adiar a tarefa é um processo de procrastinação, certo? A próxima característica é a baixa persistência nas tarefas, tá? Persistência, e eu quero dizer o seguinte, ó, persistir vem de duas palavras, per no sentido de por ou através, certo? Per é o que vai é, é o que vai formar o que a gente tem como palavra do por, né? Por no sentido do através, né? Por entre pessoas. Então, é, per está muito mais conectado a essa ideia de por no sentido de entre, e sistere de sistência, essa parte de sistência, de persistência, vem de sistere, que vem da ideia de ficar firme, de estar firme, ficar em pé. Então, se a gente pensar que a persistência é a nossa capacidade de ter firmeza em estar através, a gente está falando de um atravessar a barreira, atravessar o obstáculo. Eu costumo dizer que a persistência, pelo menos eu visualizo a persistência como se a gente estivesse diante de um muro e a gente estivesse a todo momento tentando passar para o outro lado do muro, e
para esse objetivo, a gente tenta pular o muro. Se a gente não conseguir, a gente tenta cavar por debaixo. Se a gente não conseguir, a gente tenta rodear. Se a gente não conseguir, a gente tenta quebrar o muro. E a gente está tentando de diversos modos. E porque a gente está tentando de diversos modos essa travessia, a gente está persistindo, a gente está se mantendo em pé, firme desse objetivo de atravessar o muro, certo? Então, a característica de baixa persistência nas pessoas que procrastinam é uma característica que demonstra que essas pessoas muitas vezes não têm a observação ou não observam a própria capacidade de atravessar esse muro, de atravessar essas barreiras e esses obstáculos, certo? Então, é outro aspecto que é muito comum, né, na procrastinação ou nos procrastinadores. Outra característica comum aqui é o gerenciamento do tempo e de tarefas deficiente. Você lembra da definição que a gente deu para metacognição? Né? É a cognição da cognição, é pensar sobre o pensamento. Né? Quando a gente fala de gerenciamento do tempo e de tarefas, a gente está falando de uma meta-atividade, certo? Uma meta-atividade seria o quê? Você fazer uma atividade para aprimorar a atividade. Qual atividade? A atividade de gerenciamento de tempo e de tarefa. Se você para poder planejar as suas atividades, você está fazendo uma meta-atividade, certo? Você está planejando melhorar a capacidade de execução. Por quê? Porque quando a gente fala de gerenciamento de tempo e de tarefas, a gente está pensando em quê? No resultado que a gente vai ter. A gente está pensando que o nosso planejamento, a gente está pensando que os nossos ajustes que a gente está fazendo previamente vão ajudar a gente a executar a tarefa mais facilmente, vão ajudar a gente a executar a tarefa mais rapidamente. Então a gente se prepara, a gente planeja para poder trabalhar menos naquela tarefa, por exemplo. Por quê? Porque se a gente planeja, a gente diminui a quantidade de trabalho que a gente executa, certo? Se a gente planeja, a gente diminui a quantidade de trabalho que a gente executa. E o planejamento é uma forma, sim, de maximizar os nossos resultados, de ampliar os nossos resultados. É uma forma de você ampliar seus resultados. Simplesmente porque você está pensando previamente o que você vai fazer, certo? Então, gerenciamento e gerenciamento de tempo e de tarefas deficiente é uma das características comuns da procrastinação. E fechando essa etapa aqui, eu quero falar para você que é muito comum também uma baixa consciência nos indivíduos que fazem procrastinação, tá? E consciência aqui não é a consciência no sentido moral, de saber o que é bom ou ruim, o certo ou errado, certo? Não é essa consciência que eu falo. Aqui a gente está falando da consciência como o aspecto, com uma característica que faz você saber que você está ouvindo essa mensagem, que você está assistindo essa aula, que faz você perceber que você está nesse momento assistindo essa aula e no seu ambiente, num ambiente que é seu, que faz você perceber que você está assistindo essa aula, por exemplo, no celular, ou no seu computador, no seu notebook. Então, a sua consciência é que faz você saber que você está fazendo alguma coisa, certo? É uma consciência de si e do ambiente. É a consciência de você com você e a consciência de você com o ambiente que te cerca. E quando a gente fala que indivíduos procrastinadores têm baixa consciência, por quê? Porque são indivíduos que não conseguem perceber ou têm baixa percepção das relações que existem no processo de procrastinação. Quando você assiste um vídeo em uma aula como essa que eu estou te oferecendo, você está fazendo o quê? Elevando sua capacidade de consciência sobre aquilo que pode te atrapalhar no seu processo, que vai interferir no seu processo de aprendizagem, que vai interferir na sua qualidade de resultados. Por quê? Porque você está se esforçando para entender o que você pode fazer diante dessas questões. Percebe? Quando você aprende mais sobre você aprende mais sobre determinadas características, você tem mais poder de ação, porque você tem mais
consciência. E se você chegou até aqui, é porque você com certeza já tem muito mais consciência do que seja procrastinação e como essa procrastinação te atrapalha. E o fato de você ter essa consciência te dá muito mais poder de escolha, muito mais poder de decisão. E isso é super importante. E a gente vai ver agora 3 estratégias para poder a gente fechar esse raciocínio, que são estratégias que eu selecionei para que você atue pontualmente e diretamente diante de elementos que atrapalham, que fazem parte realmente da procrastinação, certo? A gente vai ver agora as 3 estratégias que eu selecionei para que você consiga ter muito mais resultados. Primeira estratégia aqui é você dividir a sua meta, dividir os seus objetivos em subobjetivos, em submetas, tá? São Eu diria assim, se você olhar a meta maior, você vai quebrar essa meta em metas menores. Para quê? Para que você tenha a sensação e a percepção de que você está avançando no seu processo, pedaço a pedaço, certo? Você está percebendo que a quantidade de esforço, por exemplo, que você está colocando, a quantidade de energia que você está colocando no primeiro pedaço, ela está tendo resultado. E ter a percepção do resultado te faz perceber que você está se aproximando cada vez mais da meta que você quer atingir. Então, o fato de você quebrar a sua meta vai te dar a sensação de que você está avançando, vai te dar inclusive elementos de compreensão metacognitivos. Por quê? Porque você vai perceber quanto tempo é necessário para poder cumprir cada pedacinho de tarefa que vai te conduzir até o seu objetivo, que vai te conduzir até a sua meta, certo? Seja lá que meta seja, tá bom? De repente você precisa recuperar uma nota, de repente você quer ter resultados em uma disciplina específica. De repente você quer ter resultados com o avanço, a velocidade de aprendizado de algum conteúdo específico e você dividir essa meta maior em metas menores vai te fazer ter muito mais satisfação com você mesmo, com você mesma no seu processo de aprendizagem, tá? O segundo tópico aqui, o segundo ponto da estratégia que eu separo para você é o que eu chamo de tarefinha, tarefão, que tem a ver com essa divisão também das metas, tá? Se você usa tarefas curtas, o que vai acontecer? Essas tarefas curtas vão te dar prazo e feedback regular. O que é isso? A gente precisa dessa noção de prazo e a gente precisa desses feedbacks também regulares. Os feedbacks no sentido de você saber se você está indo no caminho certo. O fato de você estar fazendo atividades curtas, se você está utilizando tarefinhas, 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 até você chegar no tarefão, o que está fazendo? Está fazendo você perceber seus resultados e saber se você está avançando no processo. De forma, eu vou te dar um exemplo aqui muito prático que é comum acontecer, por exemplo, com estudantes da área de exatas. Muitas vezes eles pegam uma lista de conteúdo, por exemplo, e não pensam com a cabeça da tarefinha tarefão. Eles pensam que eles precisam responder 10 questões. 10 questões é o tarefão. Se esse discente ou se essa discente começa com um tarefão na cabeça, é muito mais fácil procrastinar. Por quê? Porque o tarefão é muito difícil. Então, o que o cérebro vai fazer? Ele vai induzir ou vai levar o indivíduo a escolher uma atividade que seja mais prazerosa imediatamente e vai acabar procrastinando, certo? Então, se essa pessoa divide, quer dizer, o objetivo dessa pessoa não é responder agora uma lista de 10 questões, mas o objetivo dela é responder uma questão. E, mais ainda, o objetivo dela é começar a questão. Ela vai começar a questão e, depois de ela começar a questão, se ela começar a questão, ela vai ver o segundo passo. O que ela está fazendo? Está subdividindo cada vez mais a tarefa, certo? Isso ajuda a ter prazos mais frequentes e mais curtos, né? Prazos mais curtos. O que acaba reduzindo a sensação de distância da meta, certo? Pensa aí, é mais fácil você ter a sensação de cumprimento de uma meta se essa meta é menor. Né? Se você pega o tarefão, por exemplo, você olha para aquele tarefão, você enxerga muito mais longe, muito mais no futuro. E se você pega a tarefinha, você percebe que está muito mais fácil de você cumprir aquela tarefinha. Entende? É um,
é uma estratégia para você ajudar seu cérebro a te ajudar, tá? Terceira dica aqui, terceira estratégia é um aplicativo chamado AppBlock, tá? Esse é um aplicativo que ele bloqueia aplicativos temporariamente. Se você é um procrastinador, uma procrastinadora que as redes sociais te atrapalham, que sites te atrapalham, esse aplicativo é o aplicativo que vai te ajudar. Por quê? Porque definitivamente é o melhor aplicativo que eu encontrei para poder bloquear acesso temporário a determinados aplicativos, a determinados sites, a determinados elementos que existem na web e que atrapalham o meu foco, por exemplo, a minha atenção e a minha tarefa. O que acontece? Se você programar, por exemplo, que você não pode. Vamos lá, você separou 2 horas para poder estudar e resolver questões. E nessas 2 horas você sabe que você não pode se distrair com aplicativos. E você pode programar com AppBlock, por exemplo, que durante 2 horas você não pode acessar Instagram, você não pode acessar Facebook, você não pode acessar rede social, qualquer outra rede social que você tenha, por exemplo. O que, é que ele vai fazer? Ele vai bloquear exatamente por 2 horas. E talvez você possa me perguntar, mas aí eu posso dar um jeito de desbloquear, porque eu posso desinstalar o aplicativo. Vou te falar uma coisa, o AppBlock, ele realmente cumpre o que ele se propõe a fazer. Eu sugiro que você, de fato, deixe ou se dê essa possibilidade de instalar o AppBlock no seu celular, tá? Para poder você usufruir dessa possibilidade de bloqueio real, né? Para aquilo que é fuga para procrastinação, tá bom? E se você está assistindo essa aula no YouTube, eu vou deixar a referência, o referencial que eu utilizei para poder fazer essa aula, poder montar essa aula para você, para que você pesquise e de repente você quer ler esse material, de repente você quer aprofundar um pouquinho mais. É um estudo que foi feito em 2011 exatamente com estudantes, certo? Então, dá para a gente elementos muito mais específicos do que seja a rotina estudantil, tá bom? E gratidão. Gratidão por chegar até aqui. Você está investindo em você e isso é muito legal, é muito bom saber que você está investindo no seu desenvolvimento, porque eu sei que isso significa que você será um futuro e uma futura profissional de qualidade. Você está investindo em você, tá bom? E para finalizar, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com pessoas que podem gostar desse conteúdo, tá bom? Gostar dessa aula. Gratidão e até uma próxima aula. Tchau, tchau.